Amigos do High Society Online, eu estou no Shopping Parque Dom Pedro e exatamente na exposição do Fernando Kassab. Essa figura que eu diria que quando Deus fez o homem, reservou ao Fernando Kassab a arte final, porque eu acho ele um cidadão, uma criatura bem acabada. O Fernando é uma pessoa muito especial porque tudo que ele faz com muita determinação, faz com muita pesquisa, com muita cultura. E hoje aqui no shopping, ele está lançando o seu livro, Lisboa Campinas, Olhares Cruzados. Fernando, na vida da gente, a gente tem olhares cruzados, não é? E como é que você traduz isso para a sua obra hoje? Em primeiro lugar, obrigado pelos elogios imerecidos, mas você é sempre gentil, obrigadíssimo. Eu acho que assim, a gente não foi uma coisa vã buscar essas semelhanças entre a capital de Portugal e a cidade de Campinas. Primeiro porque nós somos ex-colônia, eles já foram à corte, a nossa corte. Então era impossível que esse registro não tivesse ficado para a história, porque foram muitos anos, né, quase 350 anos de domínio português aqui na região, até a independência do Brasil. Então, quer dizer, e depois o Brasil passou a ter uma identidade própria. Porém, até chegar aí, aquilo que já havia sido feito como o traçado urbano da cidade, o calçamento das ruas, das calçadas, a própria maneira de desenhar uma cidade era muito portuguesa e muito lisboeta, porque era da corte, não era do interior. A influência vinha da corte, da capital de Portugal. Então as nossas semelhanças era uma coisa que depois que eu comecei para Portugal, eu comecei para Lisboa, eu comecei a perceber essas semelhanças e eu tive esse sonho mesmo de juntar um dia as duas histórias. Não começou, minha paixão por fotografia é muito antiga. As pessoas não desconhecem esse meu lado. É mesmo, porque conhece você como um grande gourmet, cozinheiro. O Fernando, ele tem um programa, depois eu falo, eu vou sair desse assunto, que é fantástico. Ele vai à rua e faz comida na rua, nas calçadas, que é bárbaro isso. Outra coisa também, não é verdade? Quer dizer, se você já tem uma série de programas dedicados, ótimos programas de culinária, dedicados ao estúdio, por que não a gente fazer diferente? Então, quer dizer, essa mostra, e o Shopping Dom Pedro, é um grupo português. Os shoppings de lá são muito semelhantes aos daqui e ao eleger alguns temas também do shopping para incluir na mostra, foi o que eu vi, o quanto eles respeitaram essa história, o quanto que a Lisboa hoje, cosmopolita, europeia, diferente do que era antes do ingresso na União, e Campinas hoje também super cosmopolita, uma megalópole com 1 milhão e tal habitantes, uma grande área metropolitana, o quanto elas estão, ainda têm esses elos. Quer dizer, elas se encontram em diversas partes em comum, entendeu? Elas têm isso. Agora, esses olhares cruzados, Fernando, o levou a fazer o branco e preto. O branco e preto porque é clássico, porque não perde com o tempo a sua força visual, a cor, ela fica para a história, mas é diferente do PB. O PB, o preto e branco, tem essa força definitiva. Muito raramente você vê uma foto 50 anos depois e ela não te emociona. A foto cor também te emociona, mas não é do mesmo jeito. Eu acho que o preto e branco leva à imaginação. Você fica querendo pensar, bom, mas como é que é mesmo a cor daquele pássaro que tem na fachada do shopping? Como é que é mesmo a cor do monumento que tem no centro de Campinas? E até te leva até lá, porque você acaba tendo essa curiosidade. E curiosamente, Marco Antônio, você, como eu, a gente anda muito pouco a pé. A cidade, ela ficou grande demais. Eu estava lembrando que eu ia a pé da Rua Francisco Alves, no Botafogo, até o centro pela Delfino Sintra. Isso durante 20 e tantos anos eu fiz isso. Eu ia a pé, eu não, meus irmãos, todos nós. Quando pegávamos um ônibus era raríssimo, porque a gente gostava de andar a pé. Hoje você pensa 20 vezes, não por insegurança, ou por isso ou por aquilo, porque você não tem tempo. Então você precisa correr atrás da história. Então você vai o carro, pega o carro, solta o carro, não tira o carro. Quer dizer, é sempre a mesma história. E as coisas estão no mesmo lugar, né? É engraçado. A gente tenta correr mesmo com o carro. Eu sempre falo pro meu irmão às vezes, calma, vai devagar, o prédio vai estar lá. E os monumentos, as calçadas também estão lá.
Só que a gente, por não andar, acaba não vendo. E muitos amigos seus, meus, amigos em comum que nós temos, que eu tenho certeza que você conhece, vieram me dizer isso. Você tirou coisas que eu nunca mais havia visto, ou nunca mais havia reparado que existia na cidade, como o bebedouro de animais em frente à FEPASA, Estação Cultura, o próprio edifício Roque de Marco, que era uma coisa super bonita e hoje está recuperado, mas ainda está meio... Aquilo, as pessoas passam na porta e não olham para a direita. Eu sei porque a gente é assim. Eu não estou dizendo dos outros, eu me incluo nessa história. Então, para fotografar, só andando a pé. E andando a pé, 3, 4 meses. Não é uma coisa que você faz uma tarde. Você vai, um dia olha, volta no dia seguinte, vê a luz correta. Você quer destacar o PB. Para mim foi uma surpresa esse seu lado fotógrafo. Mas existe. Existe, eu adoro. Adoro. Beleza. Mas olha, internauta, eu vou mostrar para vocês. O livro do Fernando é maravilhoso. Um trabalho belíssimo gráfico. Eu não vi ainda, eu confesso a vocês que eu não abri, mas eu queria que o Fernando abrisse assim, o livro para vocês entrarem aí, vocês que estão... Aqui tem uma informação importante, Marco, que é a tiragem inicial desse livro, de 1.500 exemplares, foi doada integralmente para o Centro Corsini. Esse era um objetivo que eu tive desde o começo desse livro, desde 99, quando ele foi pensado. Ele só saiu em 2007, ou seja, tivemos aí uma gestação longa desse livro. E desde o começo a ideia de doar para o Corsini foi mantida, e eu fiquei muito feliz de poder dar esse livro para o Corsini. Então toda a renda hoje em eventos futuros será destinada para o Centro Corsini. Engraçado que você há muito tempo trabalha para o Corsini, você tem uma paixão, né? Eu gosto muito da causa, acho que a AIDS ainda é uma doença, ainda que já tenha virado uma doença crônica, quer dizer, as pessoas a tratam hoje mais ou menos como a tuberculose era tratada no final do século XIX, ou outras doenças contagiosas mais controláveis, com prevenção, com informação. Então eu acho que a carga de preconceito ela existe. E a gente só consegue eliminar quando a gente associa, já que você pode fazer isso porque a televisão te permite, você tem esse papel na televisão de ser uma pessoa esclarecedora dos fatos. Então, sempre que eu posso eu falo do Corsini, porque eu acho que o Corsini merece. É uma causa que a gente acompanha, eu acompanho antes mesmo dele ser fundado oficialmente. Então, eu vou passar agora, vou pedir aí na ilha de edição, para colocar o endereço eletrônico do Corsini, que vocês vão começar a ver agora. www.centrocorsini.org.br www.centrocorsini.org.br. Você pode saber Disque AIDS, você pode saber agora os novos serviços na área das hepatites. As hepatites voltaram com força. Vou conversar com a Silvia. Então, tudo Mas isso. Olha, o livro, o Fernando está... Então, Marco, é isso. É muita coisa bonita, maravilhosa. Muita coisa que são minha paixão. Esse é um capítulo dedicado às mães, tem um capítulo para as crianças. Enfim, Marco Antônio, é um livro do coração. O meu olhar aqui, ele não se pretendeu um olhar técnico. É um olhar afetuoso, apaixonado, como o próprio Eustáquio Gomes escreve no prefácio. Eu não me preocupei em ser o cara do abertura, diafragma, luz, barará, horas esperando, até esperei. Mas mais por um contratempo do que propriamente para fazer uma foto perfeita. O que eu queria era uma foto emocionalmente perfeita, que transmitisse o meu estado de espírito em relação ao que eu sinto em Portugal, e que eu sinto em relação a Campinas, que são duas cidades que eu adoro, né? Lisboa eu adoro, Campinas eu moro aqui há 40 anos, então... Delícia. Bom, e a razão de eu estar aqui na frente dessa câmera aqui e falando com vocês, internautas, é verdade, é fato. Foi o Fernando que me levou e me ensinou as primeiras lições de como lidar. E o motivo de eu estar agora fazendo esses clipes para vocês da internet, conversando para vocês, entrevistando pessoas, é esse a causa aqui. O efeito está aqui, mas a causa é esse. Fernando, muito obrigado. Mas naquela época não tinha o vídeo, hoje tem o vídeo, né? Você ir para a televisão ou para a internet em movimento era uma questão de tempo, porque o conteúdo você tem, sabe fazer, conhece as pessoas e principalmente é generoso. Uma coisa é fazer um trabalho
querendo ser exclusivo demais e nesse exclusivo ser uma pessoa exclusiva no sentido de tirar as pessoas. Você faz um trabalho que é exclusivo no formato, mas é inclusivo na intenção. Quer dizer, você inclui as pessoas, isso é muito importante. Então, Fernando, fica aqui o meu abraço, meu grande beijo Aos internautas. Que ele consiga muito mais espaço e vai, porque esse homem não para. Eu disse que ele é a figura bem acabada que a Divina Providência fez. Fernando, o limite é o impossível para você. Eu gosto. Quem corre de gosto não cansa.